Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Vocação Jurídica. Meu nome é Roberta Renault e é com muito prazer que hoje eu venho falar de um instituto tão importante que é o da liberdade provisória e que muitos não sabem identificar no caso em concreto. Aquele velho problema, né? Nós estudamos na faculdade, estudamos doutrina, estudamos jurisprudências, mas quando temos que aplicar na situação, no dia a dia, a gente não consegue. Então, hoje, inspirada mais uma vez nos meus alunos, dos meus treinamentos, eu resolvi trazer com muito carinho para você. Vou criar aqui uma espécie de passo a passo, vou mostrar cada uma das etapas que você deve enfrentar e depois vou colocar uma situação específica e a gente vai usar esse passo a passo. Vamos lá? Primeira coisa que você tem que saber, a liberdade provisória, ela é gênero. Isso significa dizer que existem duas espécies de liberdade. Então, pode ser concedida a liberdade ao seu cliente com fiança ou sem fiança. Então, determinadas situações onde não cabe a liberdade provisória com fiança, pode caber sem. Então, fica atento a isso. Uma segunda observação importante é que o legislador ordinário, ele traz situações onde não cabe nenhuma espécie de liberdade provisória. E isso foi com o pacote anticrime, o artigo 310, parágrafo 2º, que a gente já vai tratar daqui a pouquinho, tá? Tecidas essas considerações, vamos lá o passo a passo? Primeiro passo. Identificar se o crime que está sendo atribuído ao seu cliente acabou de ser preso em flagrante, tá? Esse crime que está sendo atribuído a ele é infração de menor potencial ofensivo? Ele se encaixa no conceito do artigo 61 da Lei 9.099 de 95? Por que é importante? Porque se ele se encaixar, aquele crime será julgado no juizado especial criminal. Então, a gente não está falando de auto de prisão em flagrante. Ao invés de lavrar o auto, aquela pessoa que foi presa em uma das situações lá do 302, estava praticando o crime ou acabou de praticar, as espécies, né, que a gente sabe de flagrante próprio, impróprio, presumido, etc., quando isso acontecer e for infração de menor potencial ofensivo, o delegado não lavra APF, auto de prisão em flagrante. Ele lavra o termo circunstanciado e leva para o GCRIM. Então, teu cliente não fica detido, tá? Então, primeiro ponto, analisar se encaixa no conceito ou não de infração de menor potencial ofensivo. Se encaixar, você nem analisa os passos que eu vou dar agora com você. Tá? Agora, se não se encaixar, analisa. Número 2, existe alguma vedação expressa do legislador quanto à liberdade provisória? É aquilo que eu falei. O artigo 310, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele traz situações em que a liberdade provisória não cabe com ou sem fiança. Então, se seu cliente se encaixar em uma dessas, já era, não cabe. Aí não adianta nem analisar os outros passos, porque ele vai ficar preso. Ele vai aguardar o processo preso. Então, vamos ver que situação é essa? Integrar organização criminosa armada, integrar milícia, portar arma de fogo de uso restrito ou ser reincidente. Qualquer uma dessas hipóteses, se o seu cliente, que foi preso em flagrante, se encaixar em uma delas, não será concedida a liberdade provisória. É importante também analisar se esse crime que está sendo imputado ao cliente, ele está previsto em alguma lei penal extravagante. Exemplo, tráfico de drogas, Lei 11.343 de 2006, né? E outros tantos. Então, você tem que verificar se existe uma lei penal especial e se lá nessa lei penal existe alguma outra vedação. Eu estou fazendo esse roteiro para que siga para a sua vida para sempre, ok? Mas imagina que no caso o teu cliente, o crime que está sendo atribuído a ele não se encaixa em infração de menor potencial ofensivo e também não tem vedação de liberdade provisória. Ele não integra organização criminosa armada, não faz parte de milícia, não é reincidente, nada daquilo que eu acabei de falar se encaixa no caso do cliente. Então, você vai passar para o terceiro passo. Cabe liberdade provisória com fiança, que é uma espécie de liberdade,
Vou olhar os artigos 321 ao 350 do Código de Processo Penal e vou verificar também se aquele crime que está sendo atribuído ao meu cliente está numa lei penal especial. E se nessa lei penal especial tem alguma vedação para fiança, diz que o crime é inafiançável. Vou olhar a nossa Constituição Federal também, que fala dos crimes inafiançáveis. Então, nesse terceiro passo, eu tenho que examinar tudo isso. E eu vou já trazer o caso prático para a gente analisar, tá? Primeiro, eu estou dando o roteiro. Quarto passo, imagina que não cabe liberdade provisória com fiança. Se não cabe, só tem a liberdade provisória sem fiança. Tá bom, Roberta, mas como é que eu vou saber se cabe liberdade provisória sem fiança para o meu cliente? Simples. Você passou por todas as etapas que eu acabei de falar e você verificou que no caso em concreto não tem os requisitos da prisão preventiva. Se isso acontecer e você conseguir demonstrar isso ao juiz, é concedida a liberdade provisória sem fiança. Agora a gente vai com um caso prático para você entender exatamente esse passo a passo. Vamos lá? Vamos lá. Teu cliente, ele é preso em flagrante vendendo substância entorpecente, ok? Muito bem, vender substância entorpecente, maconha, vamos colocar aí cocaína, pronto. Configura o artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006. É o crime de tráfico de drogas. Primeiro passo, crime de tráfico se encaixa em infração de menor potencial ofensivo, vai ser julgado no GCRIM? Não. A pena do crime de tráfico em abstrato ela é muito superior a 2 anos. Não se encaixa naquele artigo 61 da Lei 9.099. Então, vai ter auto de prisão em flagrante, né? Não vai para GCRIM. Então, eu vou passar para o segundo passo. Número 2. Existe alguma vedação do legislador? O legislador proíbe qualquer tipo de liberdade provisória com ou sem fiança para o meu cliente? Como é que eu sei disso? Eu vou lá para o 310, parágrafo 2º do CPP. Ele integra organização criminosa armada? Nesse caso, imagina que nesse caso não, ele estava vendendo, mas ele não integra nenhuma organização armada, ele não faz parte de milícia e ele também não estava portando arma de fogo de uso restrito. Se ele não se encaixa, e também não é reincidente, se ele não se encaixa em nenhuma dessas hipóteses, não tem uma vedação para qualquer espécie de liberdade provisória. Então, eu vou passar para o terceiro passo. E com relação à fiança? Cabe fiança no crime de tráfico de drogas? A gente olha sempre o CPP e a lei especial, a lei que regula esse crime, que é a Lei 11.343. Infelizmente, o artigo 44 dessa Lei 11.343 diz que não cabe liberdade provisória com fiança. É inafiançável. E a própria Constituição também diz. Se é inafiançável, significa que a liberdade provisória não pode ser concedida? Não, não necessariamente. Eu falei o que para vocês no início? Liberdade provisória pode ser com ou sem fiança. Então, nesse caso, não pode com. Mas será que não pode sem fiança? E aí é o nosso último passo. Como é que eu vou fazer para que o meu cliente, que estava vendendo, né, a cocaína, tenha liberdade provisória sem fiança? Eu vou olhar os requisitos da preventiva. Depois de eu passar por todas essas etapas que eu acabei de te explicar, eu vou olhar os requisitos da preventiva. Se eu conseguir demonstrar que não cabe prisão preventiva ali, eu consigo a liberdade provisória sem fiança. E aí, você entendeu? É bem prático, né? Anota, uma sugestão, anota isso num caderno e tenta seguir na tua vida cotidiana, tá bom? Eu tenho uma novidade, hein? Uma novidade muito legal, quero a sua atenção, por favor. Lembra, eu sempre falo de um projeto que eu tinha antes da pandemia, antes dessa confusão toda, de ter um espaço físico onde nós pudéssemos fazer audiências de instrução e julgamento simulados, audiências de custódia, espaço para redação de peças. Eu queria um espaço físico para acolher todos vocês, advogados que estão iniciando na área criminal, advogados que já atuam e também estudantes de direito que têm interesse na prática penal. Infelizmente, não foi possível colocar esse projeto
né, desse espaço físico em razão da pandemia, mas estamos vivendo tempos muito diferentes. Agora somos escravos das videoconferências. Sustentações orais por videoconferência, AIJ também. Agora está voltando a possibilidade de videoconferência em audiência de custódia, segundo decisão recente aí do nosso ministro. Enfim, temos uma nova realidade na qual é necessário adaptação e, por conta disso, eu resolvi criar um grupo para fazer esses simulados online, que é o que justamente está acontecendo no dia a dia. Então, é um grupo seleto de advogados, de estudantes de direito, seleto porque são advogados que querem estudar, que buscam excelência, que buscam dedicação. E esses advogados ocuparão o papel de juiz, promotor, advogado de defesa, testemunha, réu, e juntos faremos esses simulados. Além desses simulados no grupo, a gente vai também fazer consultorias coletivas. Eu sempre prestei consultorias individuais para os colegas que me procuravam. E aí eles mandam a cópia do processo que eles estão atuando, eu vou estudar e dou todas as orientações, né? Dúvidas das mais variadas. Agora a gente vai fazer isso com todo o grupo. Então, um colega será sorteado sempre, né? Vai haver sorteios semanais e esse caso escolhido vai ser debatido por todos que fazem parte do grupo. Olha que bacana! Vamos fazer também laboratórios de sustentações orais e de redação de peças. E vamos estudar vários institutos do direito penal e do processo penal de forma prática, exatamente como eu coloquei aqui para vocês. A liberdade provisória, por exemplo. Aplicar aquilo, saber aplicar no cotidiano, né? Então, se você tem vontade de saber mais informações sobre esse grupo, se você realmente está focado na sua excelência profissional e quer se inscrever, quer saber mais, entre em contato comigo, eu vou deixar o meu WhatsApp para vocês e também pode registrar aqui, tanto no Instagram, se você está me assistindo pelo Instagram, ou no YouTube. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude muito nos flagrantes delitos. Coloca aqui também o que você achou desse passo a passo e até o próximo vídeo. Forte e carinhoso abraço para você. Beijo, gente. Tchau.